Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 2 a 8 de dezembro, hoje, portanto. Mais uma vez a gente traz esse quadro, muita alegria, né? Falar um pouquinho da vida dos santos da nossa Santa Igreja, que são exemplos para a nossa vida. Falamos de segunda-feira, dia 2 de dezembro, dia de São Silvério. São Silvério foi um papa. Não há registros exatos sobre a data de nascimento de São Silvério. Nascido em Frosinone, na Itália, era filho do Papa Hormisdas, que havia se casado antes de se tornar membro do alto clero. Lembrando que bem no início da igreja isso era permitido, né? Silvério entrou para o serviço da igreja em abril de 536, após a morte do Papa Agapito. Ele foi eleito mesmo com o descontentamento de muitos que não o queriam como Papa, pois na época ele era apenas um subdiácono, um ofício religioso considerado muito baixo para ter acesso ao trono de Pedro. Entretanto, o rei Teodato, com uma ameaça, impôs a sua eleição, restando apenas ao clero aceitar. Uma das maiores opositoras de São Silvério foi Teodora, esposa do imperador oriental Justiniano, partidária dos monofisistas, doutrina teológica desenvolvida entre o ano 400 pelo arquimandrita Eutíquio, que nega a natureza divina de Cristo. Teodora havia escolhido para sucessor de Agapito o seu pupilo Virgílio. Na tentativa de acabar com o cisma entre as igrejas, Silvério decidiu abdicar em aproximadamente um mês, em 2 de dezembro de 537. Ele faleceu. Foi declarado santo padroeiro da sua cidade, Frosinone, na Itália, né? Um período bem complicadinho ali, né? Esse período do papado de São Silvério. Na terça-feira, 3 de dezembro, é dia de São Francisco Xavier. Francisco Xavier destacou-se como uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como o São Paulo do Oriente. Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, no norte da Espanha, em 7 de abril de 1506. Em 1525, com apenas 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários. Já como padre e empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as missões nas Índias, né? Em 7 de abril de 1541. 41 anos após a descoberta do Brasil. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. Ele falece no dia 3 de dezembro de 1552. 2 anos após a sua morte, seu corpo ainda íntegro foi trasladado para a igreja de Bom Jesus de Goa, na Índia, onde ele é venerado. Quarta-feira, 4 de dezembro, dia de São João Damasceno, o santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Nasceu em 675 na Síria, em Damasco, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais, naquela época, eram os senhores do país. Essa estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e méritos desse levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito de Damasco. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Uma herança proveniente da tradição do Antigo Testamento proibia todo e qualquer reprodução da imagem de Deus. Sendo assim, condenavam o uso de imagens nas igrejas. O imperador bizantino Leão Isaurico empreendeu uma guerra contra o culto das imagens sagradas. Sendo assim, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor das imagens, travando uma luta contra os iconoclastas. Este filho predileto da mãe faleceu no dia 4 de dezembro de 749, no mosteiro de São Sebas, na Palestina. Isso foi, então, quarta-feira, São João Damasceno. Chegamos na quinta-feira, 5 de dezembro, dia de São Martinho de Dume,
bispo. Martinho de Dume nasceu na Panônia, atual Hungria, em 518. Ainda jovem, dirigiu-se para o Oriente, onde professou uma vida regular. Estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu até ser classificado por Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou entre os homens insuperáveis do seu tempo. Retornando do Oriente, dirigiu-se a Roma e França, onde travou conhecimento com as personagens mais eminentes em saber e santidade. São Martinho de Dume não esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena, da caneta, né? Deixou, assim, várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas que a Igreja ainda usa nos dias de hoje. Faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. Na sexta-feira, 6 de dezembro, São Nicolau. Nicolau de Myra nasceu no ano de 275 em Pátara, cidade marítima da Lícia, na Turquia meridional. Seus pais eram muito ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão. Recordando a passagem do jovem rico, Nicolau é conhecido principalmente para o amor com os pobres, já que, ao receber por herança uma grande quantia, livremente partilhou com os necessitados e pobres. Educado no cristianismo, no catolicismo, tornou-se sacerdote na diocese de Myra, onde, com amor, evangelizou os pagãos, mesmo no clima de perseguição que os católicos viviam naquela época. Com a morte do bispo de Myra, Nicolau foi eleito seu sucessor. A obediência fez com que Nicolau abandonasse a solidão para assumir as responsabilidades de bispo. Conquistou a todos com sua caridade, zelo, espírito de oração e carisma de milagres em favor, sobretudo, dos enfermos. Historiadores relatam que, ao ser preso por causa da perseguição dos católicos, Nicolau foi torturado e condenado à morte, mas, felizmente, salvou-se em 325, pois foi publicado o Edito de Milão, que concedia a liberdade religiosa. São Nicolau de Myra participou do Concílio de Nicéia, onde, contra a heresia ariana, foi definida a divindade de Jesus, declarado consubstancial ao Pai. Ele falece em 343, lá na cidade de Myra, com fama de santidade e de instrumento de Deus para que muitos milagres chegassem ao povo. Então, São Nicolau, esse grande bispo, né, muito caridoso, inspirou aí a lenda do Papai Noel, né? São Nicolau. No sábado, 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão, né? Foi um grande mestre de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, isso mesmo. Santo Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais ao ponto de ter sido, por volta do ano de 370, governador das províncias de Emília e de Ligúria, com sede em Milão. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente, uma criança grita: Ambrósio bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram: queremos Ambrósio bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. O primeiro concílio de Nicéia, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito, né? Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, neófito é quem não é batizado, né? Ele foi batizado, ordenado sacerdote e logo em seguida bispo de Milão. Tudo isso no mesmo ano, em 374. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre, foi pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Incansável na oração, Ambrósio construiu basílicas, compôs hinos que mudaram a maneira de rezar, deixou muitos escritos e morreu com apenas 60 anos, no dia 4 de abril de 397, depois de 23 anos de serviço ao seu amado Cristo como bispo. E hoje, domingo, 8 de dezembro, né, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um dogma de fé da nossa Santa Igreja.
Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia de doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Foi o franciscano João Duns Scoto que solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser a mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Laboré, pedindo que se cunhasse uma medalha, que é a medalha milagrosa, e nessa medalha tinha que ter essa oração, essa jaculatória. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção do dogma, que já era vivenciado entre os católicos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Infabilis Deus, do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, 4 anos após, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: eu sou a Imaculada Conceição. A senhora já tinha declarado isso em outras aparições, várias e várias vezes, como em 1830, Nossa Senhora das Graças, não tem o que discutir. Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do site católico cançãonova.com. A gente resume, bem resumido, a gente corta muitas partes, até partes que se consideraria muito importante para o conhecimento da nossa fé, da vida desses santos. Pesquise e procure conhecer a vida dos santos da nossa Santa Igreja. Você vai se surpreender com o que muitos deles fizeram. Cerramos o quadro deste domingo ouvindo o salmo da liturgia de hoje, da liturgia da Imaculada Conceição. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Salmo 97.